Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A Energia pelo Olhar dela. Somos Fabiola Fonza, Carolina, e está aqui presente com a gente a Luciane Bragança. Ela vai falar um pouquinho de um tema muito importante que a gente vem conversando no mercado, na indústria de óleo e gás e energia também, né? Falando um pouquinho sobre transformação digital. Hoje o tema principal que a gente vai falar é transformação digital na indústria de energia. Vamos falar sobre inteligência artificial, novas tecnologias, desafios de implantação real nas operações. Muitas vezes a gente fala sobre, transformação digital nesses aspectos e justamente como ele consegue interferir no impacto da operação. Vindo Lucilene. Lucilene é Digital Manager and Technology na Equinor e vai estar conversando aqui com a gente também. Seja bem-vindo, Lu. Gente, é um prazer imenso, imenso estar com vocês, duas mulheres potentes, engenheiras da indústria, né? Fico muito feliz quando a gente vê eh, que a gente está avançando juntas, né? Fico muito feliz. Eu trabalho na Equinor tem 14 anos, pessoal. Nem sempre foi com tecnologia, sou uma mulher operacional, sou administradora, trabalhei muito tempo em logística, 15 anos da minha carreira em logística. Em 2018, eu fiz a migração de carreira, né, e aí comecei a trabalhar com Digital Tech, Research and Development, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento na nossa área. Eu tô bem feliz de estar aqui com vocês, viu. A Ignor vai fazer 25 anos no Brasil esse ano, uma Que empresa que legal. está bem presente, que tem o Brasil como área estratégica e está trabalhando bastante para energia renovável e já tem bastante projetos na área. Então, assim, é bem legal a gente poder estar sendo convidado aqui com vocês para falar sobre a indústria, falar sobre o que dá certo, o que não dá certo, o que poderia ser melhor. Acho que é a oportunidade, né, gente, da gente aprender uma com a outra e poder trazer um pouquinho de conhecimento de vocês para dentro, coisas que vocês aprenderam com os outros convidados, né, e a gente pode aprender com vocês. Obrigada, viu, pelo convite. A gente está muito, muito honrada mesmo. É como você falou, a gente fez esse podcast, é, é podcast, né, delas, né? Mas a gente sempre reforça que é para todos na indústria. Ah, Mas a gente sempre fica muito feliz mesmo de ver como a gente consegue dar a mão umas às outras e todas nós vamos crescendo dentro dessa indústria que, de verdade, por muitos anos, né, foi realmente, né, mais masculina. Então a gente fica também muito feliz com a sua presença hoje aqui no nosso podcast para falar de tecnologia, para falar de coisas técnicas e que dão certo, né? E coisas também que não dão certo, como você mesmo disse. A transformação digital, ela é uma expressão, né, que está presente na nossa indústria já, é, posso colocar aí 6, 7 anos, talvez eu esteja me equivocando, mas pelo menos isso, né? Começou depois na nossa indústria do que nas outras comparadas com automação, comparadas com aviação, mas ela está presente hoje e veio para ficar, né, eu digo assim. Mas eu ainda vejo que ainda existe, muita confusão, né, muita, dúvida entre digitalização, o que é digitalização, o que que é automação, o que que é só uma transformação operacional, o que que é um enriquecimento de um flow de trabalho. Eu vejo muitas indústrias, né, investindo em software, investindo em novos dashboards, ferramentas digitais, mas às vezes sem necessariamente transformar o processo, sem necessariamente transformar a cultura, ou até sem melhorar a tomada de decisão, que é no final das contas aquilo que a gente busca bastante, né. Talvez, assim, hoje, o maior desafio, né, para a indústria seja a gente colocar valor real, trazer um valor real para essa tecnologia, né. Esse retorno de investimento, né, que as empresas, né, fazem, trazer isso, de uma forma mais concreta. Para iniciar, assim, esse bloco, eu queria muito ouvir sua opinião. Como como você vê, né, a transformação digital, bem-sucedida dentro, assim, da indústria de energia? Como que você classifica isso? então, se você tem uma iniciativa que está trabalhando junto com operações, que é a área que vai receber, então você tem uma necessidade que gerou, uma implementação. Aí você é capaz de promover uma transformação, porque é o processo junto com a tecnologia. E aí você consegue ter o produto final que vai gerar valor para o teu cliente interno. Se você está trabalhando
da maneira reversa, procurando soluções, e trazendo para apresentar para alguém que faça match dali, aí eu acho que não tem muito como implementar e dar certo. Eh, Você precisa da engenharia, você precisa da área para que, essa iniciativa ela venha realmente a se tornar uma transformação digital, né, bem-sucedida. Porque a transformação ela não começa pelo digital, ela começa com o problema certo. Então, se você encontra o problema, se você encontra o engenheiro certo, como é que eu costumo trabalhar isso com o meu time? Eu costumo buscar os problemas. Então a gente lista ali quais são as prioridades, que você precisa resolver. Depois que você tem o problema, aí você pode começar a buscar a solução para realmente gerar valor no final. O contrário não Bom, você acha que a gente tem um excesso de tem. iniciativa digital hoje e que a gente acha que tudo vai ser resolvido, com o digital? Tem, né? Temos, temos, com certeza. Na realidade, eu não acho que nem por maldade. Às vezes eu percebo que até não sei se vocês concordam comigo, o próprio time de tecnologia, vai buscar coisas legais. E aí, coisa legal, gente, não necessariamente é o que as pessoas precisam. E aí tem muita iniciativa, tem muita aplicação que não tem utilização. Então, é importante ter foco, é importante buscar, eh, problema real, ter uma iniciativa que vai ter início, meio, enfim, e aí não é começar e fazer um monte de piloto, e não dar continuidade, né. Na realidade você precisa ter a iniciativa, o piloto é só o início, e aí depois do piloto que é o início, eu vejo que muitas soluções não escalam. Então, por isso é importante ser um problema real, para você deixar de ter um monte de solução, né, e conseguir escalar depois. Mas eu não vejo como maldade, acho que é tanta possibilidade. Essa A gente vê no nosso dia a dia mesmo, né, hoje em dia a gente tem, né, né, assim, eu tenho várias aplicações no meu celular, de inteligência artificial e cada vez que uma é lançada, eu sou a primeira a baixar, a primeira assim, ainda bem que a baixar, querer procurar e querer ver se essa funciona melhor do que o outro, se não funciona, e acaba que eu sinto que eu fico até um pouco perdida às vezes, né, no todo. Para mim é legal, porque é curioso, é téxtil, mas olhando com o chapéu de um usuário, né, eu te fiz essa pergunta porque do excesso, porque eu vejo assim, olhando com o chapéu do usuário, talvez até a quantidade me leve a ter uma dúvida do que usar e até atrase o meu processo. Né, no final das contas. Não Será que sei se talvez você tem aham. assim. Ô Carol, será que às vezes talvez pode ser uma falta de conhecimento, entendimento com relação aos conceitos também? Porque às vezes nem tudo é transformação digital. Às vezes é automatizar um processo, às vezes é colocar uma ferramenta que possa trazer um valor real específico. Às vezes é um projeto que tem muito mais complexidade, a gente sabe, a gente já caiu em projetos assim que envolve rede neural, que são projetos muito mais profundos, né, de uma maneira, que venha trabalhar, mas às vezes talvez, às vezes eu vejo que a gente sente um pouco falta também dessa, eh, de linkar, né, o piloto a realmente qual é a ferramenta correta a ser aplicada, entender exatamente qual a dor que vai ser resolvida e não ter só por ter a transformação digital em si. E aí acabam misturando todos esses conceitos, né. Hum. É. É Sabe que a forma. eu estava em uma eu estava num painel um pouco recente, bem recente, e eu falei exatamente essa frase que você explicou super bem, Fabiola, muito melhor do que eu. Mas eu falei exatamente que a gente acha que todos os problemas, né, porque perguntaram sobre a falácia do digital. Qual era a maior falácia do digital? E aí, eu falei em uma frase que eu entendi que muitas pessoas, né, entendem que tudo vai ser resolvido com o digital. É. E é bem a sua explicação.
nem tudo necessariamente precisa de uma tecnologia, nova ou uma super tecnologia para ser resolvida. E a gente está muito com isso na cabeça de tudo ter uma tecnologia envolvida. Eu tenho essa impressão, do mercado. Lu, o que que você Hum. acha com sua, né, com todo o seu conhecimento, todos os projetos que você já se envolveu, nas suas palestras também que eu assisto, o que que você acha sobre essa ótica? Então, a transformação digital é quando você consegue mudar a forma que você toma a decisão do dia a dia, a decisão operacional do dia a dia, né. Então é uma coisa muito mais ampla do que apenas um software, apenas uma implementação, uma ferramenta. É quando você consegue casar ali a parte da engenharia, que é o processo, com o digital. Então, por isso que é sempre importante, e eu sempre falo, quem é o dono do dado, quem vai estar com problema, quem é o dono da informação, ele precisa estar junto comigo, porque eu vou estar trabalhando na ótica digital, a ótica da tecnologia, enquanto o usuário ele vai estar na ótica do processo. E aí você consegue promover uma transformação, e nem tudo é transformação digital, às vezes é só uma implementaçãozinha mesmo, de uma automaçãozinha mesmo que você fez. Tem problemas que são grandes, que demanda mais tempo, tem problemas que são simples. Pra gente que tá ali no dia a dia, a gente fala: "Ah, não, isso aí eu consigo resolver fácil". E é até bom quando vem um problema fácil, né, assim, menorzinho que você fatiou ali, e você Resolveu rápido. consegue ganhar aquele biscoito, né, conseguiu resolver e falar: "Nossa, fiquei muito alegre", porque teu usuário sai também alegre, então não é só do desafio, difícil, grande demais, né, eu acho que é mais ou menos por isso. Os pontos que você comentou foi justamente sobre o dono do dado, né. E aí quando a gente olha o aspecto, por exemplo, né, hoje, o que tá a gente fala hypado, né, no mercado, né, que se fala muito, né, o jargão aí que é usado em outras disciplinas, mas o que se fala muito é a inteligência artificial. E aí, a gente sabe que, assim, muito se fala de inteligência artificial, mas, existe uma complexidade em relação à implementação. Eu acho queria ouvir um pouquinho sobre você, a sua opinião, né, sobre os aspectos, porque, assim, a gente acredita também que, né, a gente como porta-voz e falando muito desse assunto, a gente precisa também falar um pouquinho sobre os pilares que sustentam e o que realmente entregue projetos de inteligência artificial que trazem valores. E aí você trouxe um ponto muito importante, que é a parte de sustentação que é o dado. E aí eu queria comentar um pouco assim, será que a gente está preparado para tomar decisões, utilizando inteligência artificial para a indústria? Como que você avalia o aspecto das fundações para a implantação desses projetos, para que realmente esses projetos trazem valor sustentável? Então, tenho trabalhado com implementação de inteligência artificial nos nossos projetos aqui desde 2021, então tem bastante tempo. Obviamente, eu acho que está mais tranquilo agora de se fazer, acho que está mais facilitado, mas realmente você precisa, eu diria que a resposta que você me fez a pergunta, é sim, parcialmente a gente consegue tomar decisões críticas, parcialmente, né, decisões assistidas, sim. Por exemplo, no IOC, que é a nossa sala de, eh, integrada, né, que a gente monitora os dados ali, a gente recebe alertas, e aí você consegue tomar decisão crítica. Eu paro aqui para fazer uma manutenção preditiva? Sim. Não. Paro agora? Não paro. Mas decisões totalmente automatizada, na maioria dos das vezes falta maturidade dos dados, falta ali, rastreabilidade do dado. A gente tem que estar sempre validando aquele tópico, falta governança clara. Para tópicos totalmente, eu diria que tem alguma dificuldade de você automatizar utilizando IA totalmente. Às vezes, Lu, quando a gente implementa projetos, né, isso é muito bom fazer essa troca junto contigo, né. Quando as empresas desejam, né, tocar projeto de inteligência artificial, o primeiro ponto que às vezes a gente faz é: "Vamos dar um passo atrás", que é justamente a governança do dado, a gestão desse dado, qualificação desse dado, essa estruturação. Quando a gente vai implementando os projetos, a gente enxerga também um ponto que é muito importante sobre a parte de cultura.
cultura na implementação desse projeto, até mesmo o uso, né, nova forma de se trabalhar, nova forma de utilizar, novos resultados que você vai. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos que vocês implantaram, quais foram os pontos relacionados à parte da cultura? Vocês tiveram que fazer um projeto de cultura em paralelo? Como que foi o caminho que vocês desenharam nesses aspectos? Então, a gente trabalhou junto. O BRID, que é o programa de inovação da Igno, tem um dos pilares dele é a cultura. A gente trabalha com o usuário, então eles decidem quais são os problemas que eles querem resolver, qual vertente a gente vai seguir, qual empresa que a gente vai usar, até qual é o tamanho do piloto que a gente vai fazer. Ali a gente está engajando, empoderando, explicando, ensinando que é, não é porque eles estão automatizando que eu não preciso mais do input dele ou da avaliação. Não, pelo Sim, contrário. sim. Então, eu acho que diminui quando você tira um pouco do medo. Será que eu vou perder o controle do meu processo? Será Exa que a gente vai ser só a inteligência artificial me substituindo? Não, a gente não está aqui para substituir pessoas e não, a gente está aqui para auxiliar os processos, né. Como é que eu consigo fazer com que você tome decisões pautados dados que você mesmo me ensinou aqui, qual é a governança do processo, qual é a NR que eu vou seguir, como é que a gente verifica se a gente está atendendo totalmente uma NR, uma inteligência artificial? Ela pode estar ali, né, falando: "Ó, falta cobrir tal tópico, tal ponto". Então eu acho que isso, quando você trabalha com o usuário, ele se sente o dono daquele processo, ele se sente dono daquela implementação. Então eu acho que isso diminui um pouco e é pra ser assim, pelo menos dentro do nosso programa, eles apresentam no pitch day, são eles os donos hum, do problema e não a startup. que A bacana, startup está que junto com bacana. eles, falando mais na parte que eles não têm tanta conhecimento, de repente, na parte do software mais pesado ali, do desenvolvimento, tal, a startup entra, mas todo problema, toda apresentação de resultados, então isso acho que dá uma aliviada no usuário, né, porque Ele se sente pertencente. ele sente Sim, dono do tópico, e certo. não você, não, eu não sou dona de processo nenhum aqui. Uhum, uhum. O Eu en desafio, ele é mais tecnológico ou cultural, nesse aspecto? Ou Desafio? depende de cada cada organização? problema. Ou de cada problema, né, depende. É, eu acho que varia um pouco, né. Às vezes ele é um pouco mais cultural, às vezes ele é um pouco mais tecnológico, mas, eu acho que se o time tá engajado e a gente tem um dono claro ali do tópico, eu acho que passa a ser mais, eh tecnológico em alguns momentos, mas fases ali, a gente precisa também engajar a parte, eu acho que Uhum. não saberia dizer, gente, de verdade. Às vezes no mesmo projeto, Ele pode ser os por 2. diferente, vem o tecnológico de uma maneira mais forte e às vezes o cultural de uma maneira mais forte, né, a depender da fase do projeto também, né. É. Hum, eu ainda vejo na nossa indústria, né, isso é um excelente tópico, assim, acho que passa por cultura e passa também muito pela diria até o medo do usuário mesmo, né, porque eu ainda vejo muito na indústria quando vou fazer implementação de projetos, né, ainda vejo, não diria recusa, mas eu diria talvez uma falta, de apropriação, daquilo. Muitas vezes porque também, né, vem sendo vem talvez por cima, né, vem como um projeto para a área e não como você, né, está colocando, no que é excelente, que é um projeto que vem da necessidade das pessoas que estão trabalhando naquele processo ou naquela departamento, então vem, né, a gente diria, se colocar por cima ou por baixo, mas vem do por baixo da necessidade, e aí, assim, minha experiência diz que são os projetos que dão mais certo, é que geram mais resultados, porque de fato, é levantada o cerne do problema, é levantada a dor do problema, é levantado o ponto, né, que tem ali, que pode ser resolvido e para mim esses são os que vai, mas eu ainda sinto ainda mesmo nesses projetos eu ainda sinto um pouco de resistência às vezes, né. E passa muito por esse aspecto de: "Ah, vai me substituir", ou
né, eu não vou fazer mais, eu não vou ser mais o dono desse processo, ou não vamos fazer mais isso, né. E eu acho que a gente como indústria, né, eu fico bastante reflexiva sobre isso, por ter curiosidade nesse assunto, mas como indústria eu acho que a gente, tem que fomentar mais essa discussão com todo mundo, porque a inteligência artificial, ao meu ver, ela não vai, substituir totalmente as pessoas, né, e aí, assim, até falando fora da nossa indústria, né, se você colocar exemplo, né, da sua própria casa, do seu envolvimento com inteligência artificial no dia a dia, né, e eu vejo claramente que existem muitas melhorias, avanços, assim, significativos, né, a gente vê pela Anthropic, toda semana a gente tem um novo lançamento que é mais surpreendente do que o outro, mas, ainda assim, né, tem aspectos, né, que necessita de uma avaliação, necessita de um julgamento. Trazendo para a nossa indústria, né, que é uma indústria, né, que tem uma regulamentação brava, né, rigorosa, porque é necessário, né, que tem um aspecto muito pesado na questão de segurança, porque é necessário. Então, Uhum. eu não vejo, né, assim, agora minha opinião é, eu não vejo, né, uma substituição, clara e rápida, e porque não é o não é coerente com a indústria que a gente trabalha. Talvez seja um pouco Sim, crítica aqui nesse aspecto, a nossa infelizmente. indústria, ela é muito tecnológica. Gente, o que a gente faz no meio do oceano é surreal, é muita tecnologia envolvida. As pessoas não façam ideia da engenharia que está por Quanto trás já daquilo, é. que já é muito tecnológico. Desde os materiais que a gente usa, desde os softwares que a gente usa, que são antigos, mas que estão aqui sendo, revisitados e incluindo features novas, né, toda a novidade da inteligência artificial, você vai adicionando, mas a indústria ela é muito tecnológica. Então, partindo desse princípio, que a gente sempre teve tecnologia, não é para substituir pessoas, é para auxiliar as tomadas de decisões, aumentar a segurança, aumentar a eficiência, conseguir fazer projetos mais limpos, melhores, real que os nossos usuários. Num primeiro momento, tem aquela coisa assim: "Ah, não", né, Uma mas resistência, né, no início, né. eu ouvi há uns 15 dias atrás e eu fiquei maravilhada, porque é o que a gente quer ouvir. No primeiro dia de um projeto que a gente está trabalhando agora, e aí teve um cliente meu que falou assim, terminou a reunião com a empresa, e ele terminou e ele falou assim: "Isso vai dar certo não, não tô sentindo". "Ah, tá bom, mas me dá uma oportunidade, amanhã ele já vai trazer aqui o piloto", porque é rápido o piloto, né. "Você vai ver e aí você depois, né, a gente conversa". No dia seguinte, a ligação foi oposta, foi: "Pô, gostei muito do que eu vi". Que Eu massa. acho que esse projeto ele tem muito potencial. Eu vou sair de, férias de mas eu posso continuar assistindo essas reuniões? Eu falei: "Não, você vai descansar, né". Não, então assim, Que legal. foi do 8 à 80 num dia, gente, e foi só vendo o resultado, e era um projeto de inteligência artificial. Então, pra você ver que quando você consegue alcançar o usuário trazendo o valor para ele, ele quer trabalhar não era férias, era folga, né, que eles embarcam, aí tem Uhum. volta para casa e tal. Claro que não, você não pode. Quando você voltar, a gente vai estar aqui te esperando e muito feliz. E eu realmente terminei, eu levantei eu falo: "Gente, quando eu fico muito feliz, eu preciso dar uma dançadinha". E eu levantei e o pessoal: "O que que você tá dançando?" Eu: tô muito feliz", porque é isso, quando você toca no que o cara precisa, cara, aquilo é o que me motiva, sabe. E também Mas tem o obviamente cuidado, né, que não Lu? é todo dia de glória, tem dias de luta também, a Mas maioria deles. ô Lu, também tem o cuidado, né. A gente sabe que quando a gente entra com esse assunto, nessa conversa justamente de inteligência social, como vocês comentaram, a gente tem que ir com cuidado também, né. Claro, O cuidado não significa, você diminuir o seu time, né, de desenvolvimento daquele projeto, mas é o cuidado que você tem com as relações humanas. claro. Né, até, você está indo para a área dele com uma nova tecnologia, e ele está ali com toda a experiência, que essa experiência é incrível, e trazer essa experiência com uma ferramenta bacana,
qualquer uma tecnológica emergente, que foi IA ou qualquer outra tecnologia, agregando valor e mostrando para ele que pode ainda aumentar ainda mais o potencial daquilo que está entregando, e ele sentindo parte daquilo, é muito legal. É muito bom mesmo. Imagina a alegria que você sentiu na hora É, do porque é tão difícil de vocês sabem que não é essa maravilha todo dia. não, não é, Não é. não, Então quando é você um desafio, né. recebe um pouquinho disso, você fala: "Meu Deus, que bom que eu tô trabalhando nisso". Muito bom, muito bom. Que bom que você compartilhou, muito legal. Então, eu estava aqui refletindo, né, a gente está falando das dificuldades que tem da aceitação, né. Eu estava me perguntando se essas dificuldades a gente encontra mais, né, quando é uma tecnologia, super nova e ninguém está muito familiarizado, ou quando a gente quer só trazer talvez um pouquinho de mudança em um determinado, workflow de trabalho ou alguma coisa nesse sentido. Eu estava, pensando nisso também, porque a gente, né, tem tem o nosso contexto do que a gente vai falar e a gente tinha manufatura aditiva, né, dentro desse contexto. E aí você tocou também no ponto que você está em uma sala, que vocês monitoram, né, os dados e que vocês tomam essas decisões. Sobre manutenção, e eu estava lendo sobre manufatura aditiva, para mim não era algo natural quando eu li o nome, eu falei: "Manufatura aditiva", até pensei, eu falei: "Será que as pessoas vão saber o que que é isso?". Aí eu fui ler uma matéria até que saiu há 6 dias atrás, pública, num site Tecmundo, sobre a Petrobras trazendo, que ela estava ampliando o uso da manufatura aditiva como parte da transformação digital, e estava trazendo modelos flexíveis, impressora em 3D, aí eu: ok, ok". E aí eu queria entender, assim, se você pudesse trazer pra gente, né, dentro de todo esse potencial tecnológico que a gente tem hoje, com coisas, né, que às vezes a gente nem eu aqui estou afirmando, eu nem tinha ideia do que era de fato esse nome, ao ligava ao quê. E a gente não tem conhecimento, né, de tudo isso, né, imagino as pessoas que trabalham mesmo nas áreas de tecnologia também não têm. Você vê mais, aspectos, assim, de não de resistência, mas talvez de desconfiança ou, algum receio nessas tecnologias que são muito novas e estão começando, ou ainda naquelas mais básicas de workflow de trabalho? Como que Então, você vê isso? workflow de trabalho eu vejo que tem uma resistência, mas eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz assim. E aí vocês estão me pedindo para incluir uma outra coisa, isso vai me dar mais trabalho? Gente, e a pessoa não está errada de fazer essas perguntas. Não, Vamos não. refletir juntos, vamos refletir juntos. Você está com um problema, porque se eu tô dentro do fluxo é porque alguém levantou que aquele ali era um problema, que a gente precisava dar foco para resolver. Então qual é o problema que eu tenho? Então vamos refletir. Será que se eu mudar um pouquinho aqui, incluindo tal assunto, no final eu consigo resolver melhor o seu problema? Você ganha tempo no total? Porque se você não for ganhar tempo, se você não for aumentar a eficiência, se você não for cumprir o regulamento, o regulatório ali, que na nossa indústria ele é muito forte, então realmente não tem valor. Mas se para alguma dessas respostas, sim, eu vou aumentar a eficiência de custo ou de tempo, sim, talvez a gente possa aqui trabalhar juntos e a gente tenta fazer com que o seu dia a dia não seja impactado negativamente, que você não tenha que fazer muitos steps para chegar nesse resultado. Então, a gente precisa auxiliar os nossos usuários a seguir um caminho que não seja tortuoso. Quando a gente tem uma coisa que é como a manufatura aditiva, como a inteligência artificial, só que a inteligência artificial ela é um pouco mais fácil de se entender porque você trabalha na sua casa com a inteligência artificial, praticamente tudo. A máquina de lavar tem inteligência artificial. Na Netflix, por exemplo, que a gente consegue ali ter a seleção das minhas preferências. E eu adoro um dorama, gente. Eu tenho que reconhecer aqui que eu adoro um dorama. E aí só me mostra coisa coreana. Então, se você gosta de drama, vai te mostrar mais drama. Então, é a inteligência artificial no seu dia a dia. Para manufatura aditiva, traz para
que é manufatura aditiva? Então, já é o primeiro conceito, você já botou um nome difícil para as pessoas. Aí eles falam que vou simplificar aqui o 3D, tá. E gente, por incrível que pareça, foi bem tranquilo implementar no Brasil. Na Noruega eles já utilizam há anos. O ecossistema lá é muito forte. Tem uma série de hubs imprimindo para Equinor, metal, plástico. Então, assim, polímeros, tem um ecossistema gigantesco lá. No Brasil, a gente começou em 2024 a utilização e foi tranquilo porque eles mostraram uma parte que era uma tampinha desse tamanhozinho assim, que eles precisavam que, cobrisse um equipamento. E aí eles falaram assim: "Olha, demora tanto e a gente precisa tanto disso, que se você me desse 100, acabaria no mesmo dia". "Caramba, tá, me manda aí uma tampinha dessa", porque a gente também estava começando, eh, e começamos com uma tampinha de um equipamentozinho. Que não era vendido pelo aquele fabricante, não era parte de um proprietária de uma de uma, eh, não tinha deu Propriedade branco, intelectual. não tinha propriedade intelectual, era só realmente uma tampinha, não era vendido separado, você conseguia só se você comprasse o equipamento todo, e nem era o fabricante que vendia essa tampinha, ele mandava para um lugar para poder então era o caso perfeito, assim, começou uma coisa muito simples. Em 15 dias, eles estavam com as 100 partes lá, eles levariam 6 meses para conseguir comprar isso, e eles teriam que trocar todos os equipamentos, ao invés de trocar só incluir a tampinha. E a gente ainda fez uma mudança no design para evitar que quebrasse tanto. Então a gente mandou uma exatamente da forma que eles precisavam. Outra a gente pediu para eles mandarem a parte total, e aí a gente fez uma simulação, conseguiu mudar o design para poder adaptar e eles utilizarem de uma maneira mais facilitada. E depois disso, caso, uma vez que você mostra para eles o que é, e aí chove pedido na sequência de você consegue fazer isso aqui que está obsoleto? Você consegue fazer aqui esse pedaço aqui que quebrou? Isso aqui era da parte de hotelaria, né, do quarto. Será que você consegue fazer esse suporte aqui? E aí é um mundo de oportunidades, porque a gente não está falando só de equipamentos. A gente está falando de coisas que são do dia a dia, que você precisa fazer um reparo, manutenção. A plataforma é como se fosse uma cidade. O casarinho deles ali é a casinha deles. Lá de fora tem esgoto, tem luz, tem então você tem diversas coisas, diversos tipos de equipamento que você pode precisar, não apenas os críticos. Então, assim, falando de uma maneira geral, eu vejo que tem uma resistência, mas quando eles conhecem, eles entendem, e eles veem um caso, oportunidade dada e o usuário conquistado, que realmente é muito aplicável para o dia a dia A deles, é muito adorei. legal. Oportunidade dada, caso explicado. Adorei. Mas é real. Às Muito vezes eu legal. falo: "Gente, me dá só essa oportunidade da gente mostrar para vocês. Se vocês não gostarem, a gente" porque faz parte também. Por exemplo, quando começa um processo aqui de tecnologia ou de inovação, a gente tem 2 caminhos, 50% de chance vai dar errado, 50% de chance para dar certo. Então o sim e o não ali estão dentro do processo. É importante as pessoas se sentirem à vontade para saber: "Tá Sim. tudo bem se não der certo? Tá tudo bem. A gente vai trabalhar para fazer aquele processo dar muito certo. E a gente vai monitorar step by step, passinho a passinho a passinho, para a gente garantir que vai pelo caminho certo e que vai ter mais chance de acerto do que do erro. Mas todo erro ele também te traz um ensinamento. Então é importante para o usuário saber isso. Então, Como por exemplo, mandei um pedaço, aquela parte não funcionou tão bem. Gente, o que que eu preciso mudar na próxima impressão para funcionar? Vou mudar o tipo de material, porque não é o filamento, por exemplo, quando a gente está falando dos plásticos, né, a gente tem dos mais simples, tem plásticos, às vezes, que estão com a liga metálica, fibra de carbono, então você tem uma propriedade mais resistente.
Às vezes você tem que pensar que tem sol, então tem que ter proteção UV naquela parte, então tem filamento específico para isso. Então quando você está ali conversando com o usuário, você fala: "Olha, eu estou mandando isso aqui", mas qualquer coisa, se você vê que a cor está saindo, ou que ele não está sendo tão resistente, você avisa, porque a gente pode mudar o material. Então Tem que ter acompanhamento, né, tem que ter esse dia a dia. Então, quando você estava explicando que vocês acompanham e fazem as perguntas e eu pensei: "Cara, como vocês lidam, né, nem tudo dá certo, né, então como vocês lidam, no caminho ou como vocês identificam que não tá dando certo e que aquele projeto tem que ser mudado?" Porque, eu vejo que é muito simples quando alguém chega e fala: "Ah, isso aqui não deu certo". Mas aí a gente entra no fato das pessoas pessimistas e das pessoas otimistas. Então a gente tem que sempre avaliar, né, conhecer a pessoa e avaliar, assim, também, é um lado pessimista ou otimista, se a gente está lidando aqui nessa etapa. Se vocês, buscam, né, esses detalhes de, realmente a gente precisa, colocar um filamento de UV, talvez seja tanto, preto e branco, sabe, precisa, tá batendo sol, então precisa. Como vocês, identificam e como que é essa conversa, durante o projeto para saber porque do início é sempre com muito entusiasmo, né, é, e no aí in depois quando vai é, entrando desculpa ter te interrompido, Carol, imagina, mas pode faz seguir. sentido isso que você está falando, por exemplo, quando o V é muito claro, que é um lugar que bate sol, mas você só vai saber disso se você tiver contato ouvindo e avaliando o local que aquele usuário ele está pedindo para incluir um material, Verdade. uma peça. Então, a gente avalia o processo como um todo. Então tem engenheiro de materiais que participa do processo. Por mais que não seja parte crítica, porque eu não estou fazendo parte crítica ainda, não é. A gente começa pelas coisas que são fáceis. A gente não começa pelo difícil. Porque começar pelo difícil, o potencial de dar errado é muito maior. Então vamos lá, começar pelo fácil. Fácil, do fácil a gente pode pegar uma outra coisa que seja um pouquinho menos fácil, mas a gente está ouvindo ali o usuário, avaliando aquela a gente no ambiente offshore, a gente tem as tags. Tag é como se fosse o endereço do material, em qual parte do sistema, qual sistema faz parte essa tampinha, ela está em qual sistema? No sistema elétrico, fica no ar aberto, em qual lugar que ela está. Então você começa a entender aonde está aquele material. E aí você começa a fazer as perguntas com o usuário, para ir preenchendo ali o seu checklist de área aberta, área fechada, tem proteção UV, não tem que ser um material mais resistente do que, eh, um plástico comum, mas também não pode ser muito rígido. Então aí a gente começa a montar qual é o material que a impressora vai utilizar para a gente poder fornecer. Obviamente a gente manda o protótipo antes. Boa. Você Encaixou? Tá certinho? Eu achei bem interessante, eu vi uma postagem sua, né, no LinkedIn a respeito até desse assunto, e eu achei muito legal, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, é algo que a gente não encontra em muitas empresas, né, fazendo essa iniciativa e trazendo resultados concretos. Como que vocês mensuram, assim, qual a quantidade de projetos que vocês fizeram já no aspecto de manufatura? Nesse E a gente aspecto, como que vocês estão trabalhando isso? Porque é então um a gente projeto fez muito muito. interessante e a gente realmente, né, não vê tantas empresas falando sobre aspecto nesse ponto. É algo bem interessante, se você puder falar um pouquinho pra gente. Gente, mas eu vou te falar uma coisa, que a indústria tem andado bem rápido. Sim, Óbvio que não tá eu acho que a gente tem que montar um ecossistema mais, robusto. sólido, né. Temos que, fazer com que, por exemplo, as certificadoras estejam dentro dos projetos. Por exemplo, a gente faz essa avaliação. Quais são as normas que a gente vai seguir conforme a nossa certificadora? Uhum. Qual é a norma que a gente precisa seguir
por conta aquele endereço que está aquele material, né. Óbvio que a gente precisa melhorar e crescer unidos. Ecossistema não se constrói sozinho. Não é egossistema, é É, ecossistema. Eu sempre falo que para a gente sair do ecosystem e entrar no ecossistema, que é exatamente isso, trabalhar em conjunto para fazer com que os ambientes sejam seguros para as empresas investirem. As pessoas precisam, investir em coisas que estão sólidas. Ninguém investe apenas por gostar, por paixão, né. As sim. pessoas investem porque acreditam num potencial. Mas Uhum. para a gente criar esse ecossistema seguro, as grandes empresas, elas precisam estar trabalhando juntas. Juntas, eu digo com as agências regulamentadoras, com as certificadoras, com a área de procurement, fabricantes das partes. Quais são as partes que a gente vai começar a trabalhar? Eu vou trabalhar Uhum. com a parte que tem uma propriedade intelectual? Eu não quero, eu sou de uma empresa de energia, a gente não é fabricante de material. Sim. Então, partindo desse princípio, eu não quero ficar fazendo peças, mas eu quero ter um ecossistema pronto para fazer essas peças que possam dar suporte, por exemplo, a uma empresa que é fabricante, que tem a propriedade intelectual, porque eu quero diminuir o lead time, eu quero diminuir o tempo, né, que eu espero, eu quero aumentar a segurança. Se quebrar, eu quero ter disponibilidade, mas eu não quero ter estoque enormes. É uma conversa que não se tem sozinho. Não é possível você montar Vai tudo isso que puxando eu tô vários falando atores, sozinho. né. Esse mês, a gente vai estar com o nosso especialista global de manufatura aditiva no Brasil, com a parte gerencial de tecnologia global no Brasil. E a gente vai estar falando com o ecossistema junto. A gente vai estar participando de um evento da Petrobras, eu acho que vocês viram lá Aham, no meu aham, LinkedIn. aham. E Eu eu vi que você fico muito feliz, legal. gente, porque, lá a gente vai ter a possibilidade de ter todos os atores participando. É É uma o troca, né. fornecedor da tecnologia, cliente, que são as operadoras, os próprios fornecedores. Pode, por exemplo, a gente trabalhou num caso que uma startup, ela tinha conhecimento muito grande do tópico, metal, e conseguia imprimir, fazer os projetos de design muito grande, tinha muito potencial, mas não tinha impressora. E aí olha isso, o que a startup faz. Esse é o pensamento que eu acho que a gente precisa aprender como grande empresa. Eles montam, então tá, eu tenho conhecimento técnico aqui, eu vou te dar o desenho, a instrução, como se faz para imprimir, você que tem impressora imprime, e a gente certifica depois. E o trabalho não é só de uma empresa. Isso é muito Olha, legal. E nesse aspecto, Lu, quando você fala dos atores, do ecossistema, etcétera, qual a sua visão sobre o papel da startup nesse ecossistema como um todo? Esse ponto você até puxou lá no iniciozinho. E como que vocês enxergam a startup nesse cenário? eu acho que assim, os empreendedores, eles têm fundamental, mas a gente como empresa, a gente precisa também ajudá-los num ambiente comercial seguro. Então eu acho que a startup, ela pode estar fazendo ponte, por exemplo, com os, eh, fornecedores ali das partes. Por exemplo, será que eu posso ser um representante de uma empresa X no Brasil? Só que ao invés de eu estar trazendo, importando, será que eu posso imprimir? Pode Uhum. ser um papel bem legal, mas para isso, é o que eu falei, a gente como grande empresa, a gente precisa colaborar, gerar essa demanda para o ecossistema e a startup poder atender, porque senão, o investimento para eles é alto, É. não é um investimento que você É vai outra falar, realidade, né. e a gente precisa dar essa segurança. Então, por exemplo, a gente qualificou as empresas que estavam participando do bid. Agora eles são fornecedores nossos. E aí, a gente vai estar postando isso na rede social e tal, o nome das empresas, porque acho que isso é parte da gente dizer qual foi o resultado, o que que eles entregaram, qual tipo de certificação, como é que eles fizeram, porque eu quero que as outras operadoras vejam e usem eles. Sim, Eu torna-se um espelho, né, Lu. É um eu vi espelho, como você o comentou, eco da manufatura também, né, é um espelho para que outras empresas também sigam essa jornada, não que não estejam seguindo. Não, com certeza Numa va estão.
E muitas estão, mas uma vai fortalecendo a outra, e essa troca é muito legal. Ela é fundamental, né, ela ajuda todo o ecossistema comum. É É, é a parceria. Eu vejo muito tá tendo no mercado uma discussão muito forte sobre, eh, a parceria em si. Como a gente como nós, como indústria, seja startup ou seja uma empresa mais consolidada, no mercado, os operadores, as universidades, como todos os atores, como nós podemos ser mais parceiros um do outro, né. E aí eu vejo, né, essa publicação para mim é fundamental, porque é o exemplo. Então, assim, tem uma operadora, que está fazendo assim, que está dando certo, né, com empresas, A, B, C, D, nem que não sejam com as mesmas empresas, mas o exemplo daquilo que está dando certo, a gente colaborar um com o outro é fundamental, é essencial. Antigamente a gente tinha muito minha visão era que a gente era muito conservador no sentido de guardar pra gente aquilo, guardar o dado, guardar os resultados do projeto, guardar, porque eu não posso fornecer isso, eu não posso dar não é nem a tecnologia, mas o conhecimento em si que é uma propriedade, né, da empresa, mas a gente era muito conservador nesse aspecto e eu acho que no final de tudo, todos nós não ganhamos, porque acaba que a gente não vai crescendo um com o outro, né, vai acho que sim, rodando. Carol. Tem partes que tem partes do processo que a gente não vai dividir, porque aí é o que diferencial tecnológico. Tem coisas que a gente não vai ali competitivo até, não vai dividir, mas na maioria dos casos, você pode dividir, porque não é o core da sua indústria. Se não é o assunto core, por exemplo, todo mundo tem problema de manutenção. A Exato, Petrobras, a Shell, a Total, a Exxon, a Repsol, a Equinor, todo mundo. Então, se todo Exato, mundo tem um problema de segurança, é o é. trabalho em conjunto, desenvolvimento de novos fornecedores para a indústria conseguir, eh, ultrapassar aquele problema, entendeu? E deixar Você esse viu problema. que melhorou? Porque eu tenho a impressão que melhorou, que a Eu gente acho está que mais sim, ao longo dos anos, né, eu muito. acho que tá mais aberto. Tem alguns exemplos de tecnologia mesmo, de organizações que estão sendo formadas para desenvolver tecnologias que vão ser, né, abertas entre aspas para todos os operadores, e eu vejo que a gente está compartilhando coisas que assim, eu não imaginava 5 anos atrás, 10 anos atrás. Sim, eu vejo muito isso em P&D. A P&D tem muita parceria, porque os projetos são muito caros e, é uma necessidade da indústria, é uma necessidade de inovação, e aí, eu vejo muito esse pensamento no time de P&D, assim, de desenvolvimento, né, deles pararem e falarem: "Talvez a Shell quisesse participar desse projeto, ou a Repsol, ou a Petrobras", e eu acho isso muito bacana. Além do conhecimento ser mais robusto, porque, poxa, gente, a Petrobras é um gigante. Então, É. olha o tamanho de aprendizado na indústria brasileira que eles têm. Então, quando a E a gente fala de resolver um problema com alguém que tem muita experiência, e a gente tem muita experiência também, junta 2 pessoas experientes com uma universidade que tem um super especialista num tópico e uma startup que é muito tecnológica, o potencial disso dar certo é maior. Exatamente. Eu vejo muito inteligente da nossa parte, né, você falou do projeto P&D, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns, e a gente sempre tem perda, né. Perda que eu digo assim, que eu foco no desenvolvimento do negócio, então para mim eu já entro no caminho do: "Ok, a gente vai ter uma certa perda do investimento aqui". Então, pra minha cabeça, como a gente sempre vai ter uma perda naturalmente por ser uma pesquisa de teste, um acerto, uma tentativa, se a gente se der as mãos, né, se ajudar nesse caminho, Não, e principalmente a indústria ela é bem privilegiada, a indústria da energia pode contar com 1% da no ANP. Brasil, né. Exato. Exato. E assim, não só isso, né, a Equinor ela investe pesado em tecnologia mesmo. A maioria dos desenvolvimentos que eu preciso já foram feitos, em termos de digital. Então assim, a gente não precisa ficar buscando ferramentas digitais para resolver problemas que são comuns, né, tipo problemas então, eu tenho a parte de, eh, 3D, não de impressora, mas dos modelos 3D. Já temos um software desenvolvido, IOC.
que é a parte de monitoramento, já tem os softwares desenvolvidos. Então tem muita coisa que já foi desenvolvido, porque é um investimento pesado em tecnologia, porque nós somos uma indústria de muita tecnologia. Nossa. Mas é real, assim, eu não vejo nem como uma perda, porque quando você investe num projeto de P&D, você também está gerando para o seu país conhecimento, emprego, impostos. Então eu vejo isso também como um pouco do que a gente pode deixar de legado para a sociedade. Sem E dúvida. aí a empresa ganha em reputação. Não sei se você concorda, mas assim, tem tem um lado, obviamente, do investimento ser um investimento, mas tem o ganho do investimento se ele é realizado em termos de aconteceu o valor realizado. Não, o valor realizado ele não tem nem comparação, Às né. Eu vezes é falo gigante, né. é, fica só no sentido da expressão negativa, porque a gente sabe, mas é um valor que não dá para nem comparar, né, assim, totalmente favorável. Eu acho que a Fora gente viu no Brasil a gente é privilegiado, essa é a palavra que você disse, porque a gente pode fazer isso e tem um incentivo governamental para a gente fazer isso, né. Alguns países do mundo eu sei que também funciona similar, mas nem todos, né, isso eu tenho certeza. Alguns eu conheço a fundo, a área de P&D deles, nem todos investimento em tecnologia, investimento em pesquisa propriamente dito. Tem alguns países que incentivam, investimentos em áreas e questões hospitalares que também são necessários para a sociedade de uma maneira geral, mas não necessariamente que vai, pega o aspecto tecnológico, das necessidades, entende. Então a gente de fato, assim, é privilegiado nesse aspecto por poder contar com essa contribuição para enriquecer a tecnologia, enriquecer a sociedade com conhecimento. Sem dúvida, é muito bom. é. E assim, a universidade ela vai se fortalecendo, né, então os profissionais que saem da universidade também vai se enriquecendo e a gente vai gerando emprego. Não só para a universidade ali do pesquisador, mas também trazendo, quando você tem um pesquisador que, eh, vai para a indústria, abre uma empresa, abre uma startup, gente, isso é um ecossistema, a gente está trazendo Movimentando, né. movimentando a economia. Eu acho Exato. isso muito incrível e maravilhoso. Lu, no a gente, né, a gente tá indo para o final já do podcast, e a gente queria ouvir um pouquinho de você, que a gente sempre toda pessoa que vem conversar um pouquinho com a gente, fazer essa troca, a gente poder conhecer profundamente os projetos que vocês vêm desenvolvendo, a questão da manufatura que, nossa, é um tópico muito interessante, como vocês vêm trabalhando nesse aspecto, a parte de inteligência artificial voltada para a cultura, né, o fortalecimento das pessoas estarem imersas no projeto também, isso é muito legal, é um modelo, né, é um modelo de mercado muito bacana. E a gente sempre pede no final para que, nosso convidado ele possa falar um pouquinho qual a sua visão da indústria de energia como um todo, nos próximos 5 a 10 anos no aspecto de inovação. Como que você enxerga isso? Se você enxerga alguns desafios, como que você enxerga o potencial crescimento desse ecossistema? Qual a sua visão daqui para frente? Voltar e não ver quem acertou. Então, eu acho que o desafio é tratamento de dados. Esse é o principal desafio, porque a gente hoje não consegue, ler, absorver a quantidade de dados que a gente tem, nem processar. Então Nem eu acho que processar. esse é um desafio. Mas a indústria, ela vai estar mais digital, porque acho que é o que está acontecendo, não é preciso da minha bola de cristal e gente, eu tenho uma bola de cristal. Eu tenho, porque Muito bom. Muito bom. eu costumo brincar com isso. Falo: "Gente, eu vou pegar minha bola de cristal e para poder tentar adivinhar", mas é real, eu acho que digitalizada vai estar. Orientada a dados, com certeza. Acho que essa parte de colaboração vai continuar forte. Até para a gente conseguir destravar coisas, é importante a gente estar junto, a regulação com certificadoras, com a empresa de energia, com a startup, com a universidade, os grandes polos de inovação, eu acho que vai estar mais integrado e mais colaborativo ainda. Acho que sempre vai ter aquele tópico que é o diferencial competitivo e que as empresas vão estar ali guardando aquele tópico, mas não tem por que ser todos os tópicos, então eu acho que vai estar mais colaborativo. Acho que na nossa indústria a gente vai ter que ter muita regulamentação, porque
no Brasil a gente já é muito regulado, e entrando novos atores aí, digo, a inteligência artificial, a manufatura aditiva, como é que é? A gente vai ter que entrar por esse tópico e regular todos esses assuntos. É o que eu acho, gente, mas de verdade larguei a bola de cristal agora. A gente vem encontrando esses aspectos no mercado, né, quando a gente vem conversando com outras, profissionais aqui junto com a gente, né, batendo esse papo em relação a isso, era justamente, né, a gente trazer os pontos voltados à inteligência artificial, como ela vai se fortalecer ao longo do tempo, a partir das políticas, né, as políticas precisam Verdade. ser desenvolvidas dentro das empresas, a parte de governança também, né. Teve um ponto de cuidado nosso que a gente estava conversando que entrou um aspecto tipo, a questão da cibersegurança também, né, É, a gente falando precisa tô dando aula agora. e a gente precisa trabalhar muito nesses aspectos, né. E é muito legal ter, né, junto contigo, que tem tanta vivência operacional, trazer a realidade, isso que a gente mais deseja, sabe. A vivência da operação trazer realidade que, não é uma caixa de transformação digital só por, né, por ter ali, isso simplesmente colocar aquilo imerso no dia a dia, né, ser algo transversal, né, trabalhando cultura, trabalhando tecnologia, etc. E assim, Lu, a gente queria muito te agradecer pelo seu tempo. Se você quiser falar mais, à vontade. Gente, eu adorei. Foi um prazer imenso, vocês são Muito incríveis, muito muito bom. cuidadosas e caridosas. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada, Carol, foi um prazer imenso te conhecer, Fabíola. Obrigada por estar sempre ali comigo. Ela sabe que eu sou doidinha, né, que às vezes ela me pergunta uma coisa, eu começo a responder, aí me chamaram, depois eu volto falando: "Desculpa, tô aqui tentando te responder". A troca contigo sempre é muito construtiva, Lu, é Muito muito obrigada, legal. obrigada mesmo. As trocas, a gente se encontra nos congressos, a gente se encontra, né, conversando um pouco no WhatsApp também. É, As trocas são muito boas, porque é a realidade, não é assim, né, não é algo só pra gente: "Ah, vocês estão falando de transformação digital que não é a algo não é gente tá real". vivendo. A gente está vivendo isso todos os dias, sentindo a questão da cultura, sentindo a implantação, sentindo como coloca. Desejo justamente que essa jornada, todas as empresas, todos os aspectos do ecossistema em si, faça com que isso seja construído de forma sólida, sempre a gente fala, sólida e ela precisa ser sustentável. Isso só é sustentado quando você faz de uma maneira transparente, né, Lu? E isso é muito Exatamente. legal, muito legal. Parabéns por tudo que vocês estão Bom, desenvolvendo. eu vou só deixar uma última mensagem, quem quiser deixar lá uma mensagem para mim no LinkedIn, pode mandar, eu respondo todo mundo, tá. Se quiserem mandar soluções, bridge@equinor.com, a gente tem essa caixa de que a gente recebe, a gente vê tudo ali, e a gente lança desafios e a gente é bem focado, então se não tiver o match do teu produto, você vai receber uma resposta dizendo: "Olha, a gente não está trabalhando nesse tópico agora, mas caso surja a necessidade, a gente já tem você aqui dentro do nosso banco registrado. Então, façam contato, a gente precisa de vocês, fornecedores, startups, para poder continuar desenvolvendo o nosso trabalho". Obrigada, tá? Excelente, Obrigada, excelente. pessoal.